Bom, no tema de geopolítica, o tópico importante é corrida armamentista. Então vamos, primeiramente, dar o conceito do que é uma corrida armamentista. Bom, é um momento histórico em que você tem um forte aumento, na produção de armamentos, então um aumento considerável na produção de armamentos. Além do mais, elevados gastos governamentais em militarismo e expansão dos complexos militar industrial dos países. Então, esses complexos crescem bastante para produzir armamentos em grande quantidade. E, além do mais, desenvolvimento tecnológico de novas tecnologias, como, por exemplo, mísseis balísticos, também caças supersônicos, bombas atômicas e submarinos nucleares. Sobre essa tecnologia, essa energia atômico-nuclear, vamos aqui fazer um adendo. Seguinte, existem dois tipos de processos de produção de energia atômico-nuclear. Um deles é chamado de fissão. Fissão quer dizer quebrar. Você quebra, certo, o núcleo de um átomo pesado, como o urânio e o plutônio. O outro é a fusão nuclear, que você combina o núcleo de dois átomos. Você junta dois núcleos de átomos leves, como o hidrogênio e o hélio. Pois bem, quando você provoca tanto a fissão quanto a fusão, você libera uma quantidade gigantesca de energia e de partículas alfa, beta, raios, gama e x, que é uma radiação, ou também chamado de radioatividade. A radioatividade liberada na atmosfera causa sérios danos a todos os seres vivos, mutações genéticas, inclusive em células germinativas, que passa de geração para geração. E tem uma categoria de bombas atômicas chamada de bombas de nêutrons. Lembra na química, no núcleo de um átomo tem prótons e nêutrons. Quando você produz uma bomba de nêutrons, você libera apenas radiação, não libera energia. Ou seja, você não causa destruição, somente mortes de seres vivos. Nunca tivemos uma bomba dessa sendo fabricada, e muito menos testada, obviamente. Seria, sob o ponto de vista militar, perfeito, porque você não vai causar destruição alguma naquele lugar que você vai dominar, mas vai eliminar todos os seres vivos, ou causar muitos danos a esses seres vivos. Bom, durante a Guerra Fria é que nós tivemos, de fato, uma forte corrida armamentista, com início em 1945, quando os Estados Unidos da América detonam sobre duas cidades japonesas as bombas chamadas de Little Boy em Hiroshima e Fat Man em Nagasaki. Então isso foi dia 6 de agosto de 1945, no Japão ou nos Estados Unidos, tem essa dúvida sempre. O fato é que isso marca o fim da Segunda Guerra Mundial, pois levou à rendição do Japão, uma demonstração de supremacia bélica dos Estados Unidos, não apenas contra o Japão, mas também contra a União Soviética, que viria a ser nos anos seguintes o seu grande rival. Portanto, após 4 anos de guerra, o Japão dá uma demonstração de superioridade militar. A União Soviética, 4 anos mais tarde, vai testar a sua bomba atômica também. Onde? No Cazaquistão, uma cidade chamada Semipalatinsk, que foi esvaziada para realizar um teste. No dia 29 de agosto de 1949, a União Soviética se equipara em termos de tecnologia bélica nuclear. Então, o teste realizado no deserto do Cazaquistão coloca a União Soviética num pé de igualdade em relação aos Estados Unidos, 4 anos depois. Mas vem uma resposta dos Estados Unidos. No ano de 1952, a explosão da primeira bomba de hidrogênio. Agora uma bomba não mais de fissão, mas de fusão de dois átomos. Dia 1º de novembro de 1952, o projeto Eve Mike, que construiu a bomba de hidrogênio, foi detonada nas Ilhas Marshall, na Oceania, num atol chamado Enewetak. Portanto, é nesse momento que os Estados Unidos dão um passo adiante, superando a União Soviética novamente. Essa bomba de hidrogênio, bomba de fusão, ela tinha uma capacidade 700 vezes maior do que a bomba de Hiroshima, ou seja, 10 megatons. Alguns anos mais tarde, em 1961, a União Soviética dá a sua resposta, ou seja, contra-ataca, nesse caso. Em 61, eles testam uma bomba atômica, uma bomba de hidrogênio, numa ilha localizada no Oceano Glacial chamada Nova Zembla. Essa bomba foi chamada de Ivan ou Tsar Bomb. No dia 30 de outubro de 1961, a União Soviética se equipara aos Estados Unidos. Esse foi o maior artefato bélico já construído até hoje, com um peso de
27 toneladas e com capacidade de 50 megatons, ou seja, 5 vezes mais do que a bomba dos Estados Unidos, na região lá da Oceania. Portanto, se aquela lá tinha 700 vezes mais a destruição de Hiroshima, essa tem 50 vezes 700, portanto, 3.500 vezes mais poderosa do que aquela que causou um grande estrago sobre a cidade japonesa. Mas além de armas nucleares, tem também o desenvolvimento de mísseis balísticos na década de 60. Quando esses mísseis foram inventados, eles tinham capacidade de alcance de 2 a 3 mil quilômetros. Agora chegam a 12 mil quilômetros. Então, uma trajetória predeterminada. Essa trajetória, tá certo, atinge altitudes elevadas, chegando até a saída da atmosfera para ir em direção ao ponto que está predestinado. Portanto, esses mísseis podem ser lançados tanto de bases fixas quanto bases móveis. É o caso, por exemplo, de submarinos que se aproximam de litoral de países onde pode detonar um míssil balístico. Ou aviões sobrevoando o território também podem soltar um míssil balístico, bem como veículos militares também. Mas tem bases militares fixas que também têm esses mísseis balísticos. Lembrar que na década de 60, você teve, em 1962, a crise dos mísseis, quando a União Soviética instalou no território cubano mísseis com alcance de 2.200 km. Ou seja, naquela época não era esse alcance tão grande assim, hoje é de 12 mil quilômetros. Bom, o fato é que os Estados Unidos e a União Soviética desenvolveram um poderoso arsenal nuclear. Colocando aí dados referente à capacidade dos Estados Unidos e da União Soviética, nós podemos tirar algumas conclusões, que é a seguinte, né? A União Soviética tinha uma capacidade que era mais diluída, são 32 mil ogivas nucleares, que tinha uma capacidade de 4.500 megatons, ou seja, megatons de TNT, tetranitrotolueno. Os Estados tinham menos ogivas, 10 mil a menos, só que somando todas elas, tinha uma capacidade de 11 mil, ou seja, mais que o dobro da União Soviética. Ou seja, a União Soviética ela tinha mais pontos, tá certo, com armas nucleares pelo seu território e dos seus aliados. Os Estados tinham menos pontos, só que as bombas americanas, somando a capacidade delas, era maior. Bom, a corrida armamentista foi altamente rentável para a indústria bélica. No caso dos Estados Unidos e também dos demais países capitalistas, vendendo armamentos para os governos. Agora, no caso da União Soviética, que era um país socialista, como nos demais países socialistas, a situação não era bem assim, ou seja, não se tinha lucro com a venda de armamentos. O governo que era o dono da fábrica. Então, o próprio governo não encomendava, ele produzia. No caso dos Estados Unidos, ele tinha fornecedores, indústrias privadas que trabalhavam para o governo para a produção de armamentos. O fato é que, na União Soviética e demais países socialistas, o governo sempre direcionava os maiores investimentos financeiros, recursos financeiros, dinheiro, não se faltava para a indústria bélica, e não só isso. As mentes mais brilhantes, os melhores engenheiros, né, os alunos mais inteligentes das universidades iam trabalhar na indústria bélica para a produção de armamentos. E isso, logicamente, deixava os demais setores um tanto quanto desprovidos, tanto de dinheiro quanto também de mão de obra qualificada. Isso foi um dos pontos que levou a um colapso do socialismo, porque a população começa a demonstrar um certo descontentamento com essa situação, obviamente. Bom, então sobre esse assunto é o que eu teria para passar para vocês. Espero ter contribuído com o conhecimento e mais tarde vamos trabalhar em outro assunto, que é no caso os acordos de desarmamento. Então, até mais. Tchau, tchau.